na primeira semana, isso foi em 84, 85, alguma coisa assim, há 28 anos, vou fazer 28 anos que eu estou aqui, né? Aí eu chegando aqui, em frente à casa que a minha mãe trabalhava, do médico, tinha uma fábrica de caixas de banana, do seu Valci, lembro do seu Valci. Aí apareceu uma oportunidade lá nessa fábrica para fazer caixas de banana, né? Aí um médico foi e falou assim, olha, tem um rapaz, né, um garoto, não é nem rapaz, né? Tem um garoto que chegou e que está desempregado. E falou pro seu Valci, que era eu, né? E seu Valci, não, manda ele vir aqui. E eu fui para lá. Então, o meu primeiro emprego em Casimiro de Abreu foi nessa fábrica de fazer caixa de banana, né? Eu encontrei com o seu Valci esses dias e ele falou, melhor pregador de caixa de banana que eu já tive. Eu falei, isso é mesmo, seu Valci. Porque eu tinha um amigo lá, né, um amigo que a gente disputava, vamos ver quem faz mais. E comia o martelo no dedo, a cuia no dedo, né? Mas a gente fazia bastante caixa de banana. E eu trabalhei ali, se eu não me engano, foi muito pouco tempo, acho que foi um mês no máximo, né? Porque logo em seguida apareceu uma outra oportunidade melhor, que foi na papelaria da Josane, né? Na papelaria da Josane, também ofereceram para esse médico, né, uma vaga, e ele viu o meu interesse, né? O Antônio, né? Quando ele chegou, ele não escolheu o trabalho. O primeiro que apareceu, ele pegou. Ele já tinha oferecido para outras pessoas que não queriam, não, vou esperar aparecer coisa melhor. E a hora que ele me ofereceu, não, eu quero. Né? Meu primeiro emprego na vida. Aí quando apareceu na papelaria, ele não pensou duas vezes, ao invés de indicar quem ele tinha oferecido, ele me indicou. Né? Que ele viu a minha determinação ali, ter aceitado o primeiro emprego e nada especial, né? Então eu fui para a papelaria da dona Josane. E ali eu trabalhei algum tempo, né? Um dia eu tô lá, me lembro que foi um sábado, tô trabalhando, aí chega minha irmã, a Vanese. Ela fala assim, Zé, né? Eles me chamam de Zé, né? Meu apelido na família é Zé. Zé, mamãe falou para você ir para casa, porque nós estamos indo embora. E a gente estava morando todo mundo ali no bairro industrial, na casa da dona Ana, né? E nessa época o meu pai estava trabalhando como caminhoneiro. Ele arrumou um emprego de caminhoneiro e estava trabalhando como caminhoneiro e chegou essa notícia. Só que eu fiquei assim meio desesperado porque eu gostei muito da cidade. Eu cheguei e eu falei, pô, esse é um lugar maravilhoso, o lugar da minha vida, eu nunca tive um lugar tão bonito, né? E eu gostei muito da cidade, eu não queria ir embora. E minha irmã falou assim, ela falou para você ir embora, tem que ir embora. Eu acho que ali eu tomei a decisão mais certa da minha vida, né? Porque eu fiquei assim, a princípio meio desesperado, sem saber o que fazer, porque os patrões não estavam na cidade, eles tinham ido para Niterói, na casa de parentes. Aí uma pessoa que trabalhava na loja ao lado chegou para mim e falou assim, Antônio, poxa vida, você disse que a vida toda, né, você sempre morou na casa dos outros, de favor, sempre morou na casa dos outros. Você gostou tanto da cidade, por que você vai embora? Seus patrões não estão nem aí, você vai fechar a loja, vai embora. Deixe os seus patrões chegarem, pergunte a eles se você pode morar na casa dele. Se deixar, você mora e você fica na cidade. Aí eu falei para minha irmã, falei assim, fala com a mamãe que ela pode ir. Pode ir que eu vou ficar aqui. Vou ficar e se o seu Alberto deixar eu morar na casa dele, eu vou ficar aqui. Se não deixar, depois eu vou embora. A minha mãe voltou, se eu não me engano, para Petrópolis. Para a favela em Petrópolis. Aí eu fui, o seu Alberto chegou, né, e eu conversei com ele. Né, falei que eu tinha gostado muito da cidade, que eu queria ficar na cidade, mas que eu não tinha condições nenhuma, né? O salário que eu ganhava não dava para pagar aluguel, para me manter, né? E ele falou assim, não, você pode ficar lá em casa, tem um quartinho lá, eu cedo um quarto para você, você pode ficar lá em casa. Né? E eu acho que eu acertei, né? Eu fiquei, né? Adoro a cidade, sou apaixonado pela cidade. A minha família, né? A família que eu tenho mesmo hoje aqui, meus filhos, minha esposa, até minha esposa é fruto de um relacionamento de... Quando nós começamos a namorar, ela tinha 13 anos, eu tinha 17. E eu me lembro uma época em que um primo dela montou uma empresa de filmagens, né? Fazia filmagem de casamento, de aniversário, e era novidade, né? Aquelas câmeras enormes, né? E eu comecei como caboman, né? Depois fui promovido a câmera, né? Aí fui promovido a câmera. Aí eu me recordo que teve um final de ano que a tia dela, Cláudia, me convidou para fazer umas filmagens dos trabalhos de final de ano das turmas.
E naquela época eu cheguei em Casimiro de Abreu na 5ª série. Aí eu cheguei, aí fui lá fazer as filmagens. E eu tinha vergonha, né? Na realidade eu tinha vergonha de estudar, porque eu pensava assim, poxa, esse burro velho, grandão, vou chegar lá cheio de criancinha, como que eu vou estudar? E eu fui fazer as filmagens. Aí fazendo as filmagens, eu cheguei nas turmas e eu vi pessoas mais velhas do que eu estudando. E aquilo para mim foi um incentivo muito grande. Falei, poxa vida, aqui, que besteira é essa? Eu não querendo estudar porque já estou um adolescente, né? Pô, se eu não estudar vai ser tudo de ruim para mim, eu vou estudar. Tem pessoas mais velhas do que eu querendo vencer, por que eu não posso? Né? Aí eu botei na minha cabeça, eu falei assim, vou começar a fazer o supletivo, vou começar a estudar e não posso repetir nenhum ano. Botei como meta na minha cabeça. Se eu repetir, eu paro. Então era a briga comigo mesmo. Eu tenho que estudar. E eu comecei na 5ª série. Aí consegui terminar o meu 1º grau. Aí depois, o 2º grau, eu escolhi fazer formação de professores. Eu fiz a formação de professores, me formei professor no 2º grau. Né? E nesse período que eu estava fazendo formação de professores, eu me envolvi tanto com a profissão, né, de uma forma geral. Eu queria, naquela época, eu tinha um sonho de ser professor de educação física. E por isso eu achava que era legal, era melhor eu fazer formação de professores e depois caminhar para professor de educação física. E não estava errado não, seria isso mesmo. E eu me envolvi já ali no 2º grau, eu já me envolvi com o esporte em Casimiro de Abreu. Eu montei uma equipe de basquete, a primeira equipe de basquete foi eu que montei em Casimiro de Abreu, eu tenho prazer de dizer isso. A quadra do pavilhão não tinha marcação nenhuma de basquete, quem marcou fomos nós, eu e meu grupo lá de basquete. A primeira bola de basquete, eu vou falar que ele nem se recorda, quem me deu foi o seu Zé Henrique, da Poliúti. Eu fui lá, pedi uma bola, fui junto com um colega, Márcio Bolsinha, pedimos uma bola de basquete, uma bola, ele nos deu uma bola, e a gente começou um trabalho dentro da escola ali, e montamos uma equipe para disputar o JEP, Jogos Estudantis das Escolas Públicas. E eu fiquei nesse trabalho de amigo da escola por uns 10 anos, trabalhando direto ali, levava para disputar em Niterói, né, no Rio, jogamos em Valença, montei equipe feminina depois, e eu respirava aquilo o tempo todo, os amigos ficavam doidos, eu sempre fiz tudo com muita paixão. Né, e eu vivia basquete, estudava basquete, eu era técnico, eu era juiz, eu só não era massagista, mas técnico, juiz, tudo isso eu fazia. Né? Eu olhava todas as leis, reunia o grupo para mostrar os slides, as jogadas. Né? Eu tenho um professor que é grande amigo meu, Guilherme Fernandes, ele me deu ele me viu tão empenhado ali no basquete que ele me deu um livro com as jogadas de basquete e eu vazava à noite olhando a NBA, assistindo a tudo, e eu conseguia envolver todos que estavam comigo e nós viramos apaixonados por basquete. Né? E esse professor Guilherme, ele até um dia ele me viu tão aplicado, né, tão envolvido com basquete, que ele falou assim, cara, você apita basquete, é dificílimo apitar basquete, tá? Você nunca pensou em apitar futebol, não? Eu falei assim, Guilherme, nunca sonhei com isso não, apitar futebol. E cara, você apita basquete é uma infinidade de regras, e você consegue apitar isso. Futebol são 17 regras. Aí me deu aquele toque, né? E eu falei assim, não sei, mas como que eu faço isso? E o Guilherme, ele tinha sido bandeirinha da CBF, um dos grandes bandeirinhas da CBF. Aí ele falou assim, eu vou te apresentar o Carlos Elias Pimentel, que é o coordenador da arbitragem, e você vai fazer a arbitragem. E eu tinha um amigo, né, eu sempre tive muita sorte na vida, tinha um amigo, né, que tinha um sítio aqui, o seu Paulo, e ele trabalhava dentro da UERJ. E o curso de arbitragem era na UERJ, hein? Era um curso de 9 meses. Aí ele falou assim, não, eu falei para ele, seu Paulo, o Guilherme falou que de repente eu posso ser um árbitro de futebol, ele achou que eu apito bem basquete, se eu apito bem basquete posso ser árbitro de futebol. Aí seu Paulo falou assim, você quer uma bolsa? Eu arrumo uma bolsa para você. É lá na UERJ o curso. Eu falei, só arruma mesmo? Arrumo. Aí ele foi, 2 dias depois, falou assim, a bolsa está lá, você não vai pagar nada. Eu só precisava da condução. Né? Aí eu ia 3, 4 vezes por Rio, por semana. Né? Era de 7 da noite às 10, 11 horas da noite. Tinha um amigo nosso aqui de dentro da fiscalização, Renatão. Renatão é assim um amigo inesquecível, né? Já se foi. Mas Renatão, ele nos levava, eu não sabia dirigir pro Rio, né? Eu ia dirigir aqui dentro. Aí o Renatão, ele nos levava, ele ficava dentro do carro, sentado na UERJ, dentro do carro, até as 11 horas da noite nos aguardando. Eu e Robinho. Então, cara, eu não posso esquecer dessas pessoas, né? E eu fiquei ali 9 meses.
fazendo curso, né? E quando as pessoas falam hoje de pressão em política, eu falei, cara, já sofri todas as pressões, tá? No banco te espreme igual laranja. No banco já passei por assaltos, tiroteio, arma na cabeça. Arbitragem, pô, eu trabalhei em todas as favelas no Rio, campeonato de favela, jogos universitários. E eu trabalhei por 11 anos na arbitragem carioca. Né? Eu digo que eu trabalhei em todos os campos de futebol do estado do Rio de Janeiro, com exceção do Engenhão. Em todos os outros eu trabalhei. E sinto saudade até hoje. Sinto saudade mesmo, só não consegui conciliar, né, o cargo de prefeito com essa atividade, porque requer muita dedicação, né, principalmente preparo físico. Quase que diário o preparo físico. Né? E como que eu tenho preparo físico hoje? Né? Não tem como, não sobra tempo para nada, só para trabalhar. E eu sinto até uma saudade, né? Porque se eu tivesse na atividade, com certeza estaria aí trabalhando. Em 2008, eu antes da política, eu cheguei a fazer 5 jogos pelo Campeonato Carioca. Né? Fiz 5 jogos, mas depois ganhei a política, não deu para conciliar. Eu tive que optar. E eu optei pelo que o povo me chamou. Né? Nós queremos você como prefeito. E eu optei por continuar aqui. Mas sinto saudade dos campos, sinto saudade dos amigos, né? Dos finais de semana que a gente pegava em 1 hora de estrada, 2 horas de estrada, né? E depois de um jogo, sentar para comentar os lances, as jogadas, é muita saudade.